Boa tarde, pessoal. Hoje eu vou falar sobre a seletividade alimentar entre os autistas, que é uma coisa que ocorre em grande parte das pessoas com esse diagnóstico. E ela acontece devido à grande sensibilidade que nós autistas temos com textura, cheiro, com sabor. Então eu vou contar como isso se deu na minha vida. Quando eu era criança, na década de 90, né, sou de 94, não se falava muito sobre o autismo. E tenho ainda muita sensibilidade com textura. O gosto, às vezes eu gosto do gosto, mas a textura do alimento me incomoda. E naquela época minha mãe não tinha a menor noção sobre isso, né? E eu não comia. Não comia, tinha 4 anos, só tomava leite, Yakult, Danone, e aí eu tive anemia durante várias fases da minha infância. E nessa época, eu sou do interior de Minas, minha avó era da zona rural, e ela vivia brigando com a minha mãe, que tinha que fazer comer, que a minha mãe não estava tratando de mim, e eu magra, desnutrida, e aí podia bater, podia brigar, podia fazer o que for, eu não conseguia comer. E se forçasse muito, eu ainda vomitava. Então, eu lembro que quando eu tive anemia, todo mundo falava que tinha que comer fígado. Minha mãe desesperada já, né? Não sabia o que fazer, porque eu não comia. E aí, eu comia aquilo, eu engolia inteiro, né? Porque eu não podia tocar na minha língua. Nada que tenha muito gosto de sangue, até hoje eu consigo comer. E assim foi minha vida. Minha mãe brigando, lutando para eu fazer comer. Tive anemia várias vezes na minha infância. Eu não tinha um laudo de autismo, mas eu tinha o diagnóstico de TDAH. E minha mãe não fazia ideia do porquê eu não conseguia comer. As pessoas falavam que eu era enjoada, mas não era. Eu não. Pra mim, causava muito enjoo certo tipo de alimentos. Aí, durante a faculdade, né, que se percebeu que a professora pediu um encaminhamento para minha mãe para fazer o diagnóstico correto. E a menina que eu morava também brigava muito para eu comer, porque como eu tive problema várias vezes, eu fiz acompanhamento com a nutricionista, então eu batia o alimento, verdura, legume, carne principalmente não comia. Eu batia tudo no liquidificador, fazia uma sopa e aí eu engolia inteiro, né? Não precisava mastigar. Porque eu comecei a entender da necessidade dos alimentos na minha vida, mesmo que eu não conseguisse comer. Mas aí, morando fora, tudo, comecei a fazer academia e não tinha como eu ganhar peso, porque eu sofria bullying por ser muito magra, se eu não comesse. No começo eu engolia inteiro, porque eu não conseguia comer mesmo. Só que aí, quando eu fui estudando sobre nutrição na faculdade, depois eu comecei a faculdade de nutrição, né? Eu fiz enfermagem, mas no curso de enfermagem teve nutrição. Eu comecei aos poucos comendo, porque eu comecei a entender a necessidade do meu corpo de comer. Hoje em dia, não tem coisa, quando eu tô muito ansiosa, eu não consigo comer, mas eu tomo um whey, tomo um polivitamínico, porque eu sei que eu preciso nutrir o meu corpo. Mas a dificuldade ainda é essa, no caso de tomate. O gosto do tomate é bom, mas eu não consigo mastigar aquele creque assim, meio esponjoso, me dá ânsia. A cebola crua, eu gosto de cebola, mas aquela textura do alimento, ela me dá ansiedade, me dá ânsia, me dá desespero, é uma aflição mesmo. Então, o meu recado é para todas as mães que tenham paciência com seus filhos, tentem entender, que a criança não tá comendo, às vezes não é porque ela é enjoada ou porque ela quer fazer birra, não. Às vezes ela não consegue expressar esse sentimento dela de aflição com o alimento. Então, para todas as mães de autismo, assim, procura achar métodos, conversar com a criança sobre a necessidade do corpo dela. Às vezes a gente acha que a criança não entende, mas ela entende. Às vezes é só o vocabulário que você procura falar com ela sobre a necessidade para ela crescer, para ela ficar forte e procurar alimentos que não causem esses estímulos negativos para ela. Espero ter ajudado, é isso. Obrigada.